Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutível. Amém? Queridos, eu te faço uma pergunta: como é que nós lemos esse versículo de 1 Coríntios 15? Qual é a forma que nós lemos ele e o que nós entendemos dele? Nosso grande problema hoje, irmãos, um dos problemas que nós temos hoje é a falta de teologia dentro da igreja. Conversava com um amigo essa semana e ele estava muito angustiado porque ele estava me contando umas coisas. Eu nem tenho muita ciência dessas coisas porque eu não acompanho o mundo gospel. Eu acho uma tremenda perda de tempo você acompanhar o mundo gospel, mas tem gente que acompanha, então eu respeito, né? E ele estava me falando de uma cantora aí, que é muito influente no Brasil, acho que até uma jovem, casou esses dias com um jogador de futebol, 2 meses depois já tinha separado do jogador. E ele me falava também de um outro cantor, que eu não sei quem é também, não vou citar o nome porque eu não conheço, mas esse cantor faz muito sucesso no Brasil, e largou a mulher com criança e casou com uma jovenzinha novinha. Ele foi me contando vários casos assim que são polêmicos, atuais. E ele falava comigo que o grande problema é que quando você vai lá nos comentários das pessoas que são seguidoras, as pessoas estão apoiando, né? E elas estão dizendo: não, é isso mesmo, Deus te conhece, Deus sabe. Ou seja, a igreja não tem poder de exortação, muito porque a maioria dos pastores estão com sua teologia contaminada. Ele estava chateado porque ele dizia para mim que tem um amigo que começou a pegar no pé dele, porque ele insiste bastante na teologia, na ortodoxia. Esse pastor começou a dizer que ele não entende de teologia, mas entende do poder de Deus. Ou seja, uma coisa completamente absurda. Ou seja, o cara é tão idiota que ele está dando pano para manga, ou seja, ele está dando, digamos que, motivo para as pessoas falarem. Ou seja, as pessoas estão batendo o pé e dizendo: nós não entendemos sobre teologia, nós não queremos entender, nós queremos servir a Deus do nosso jeito. E com essa declaração ele está dizendo: tudo bem. Querido, o advogado não é advogado se não estudar direito. O engenheiro não é engenheiro se não estudar engenharia. O médico não é médico se não estudar medicina. O enfermeiro não é enfermeiro se não estudar enfermagem. Mas nós temos uma classe de pastores no Brasil que dizem que não é preciso teologia. E aí que está o grande problema: as pessoas ficam à procura de mensagem forte. Então você chega aqui hoje, aí eu leio o capítulo 15, versículo 58 de Coríntios, e aí você fala: nossa, o pastor lá da igreja falou um negócio tão forte desse capítulo, gostei da interpretação dele. Não, eu não vim aqui para você gostar da interpretação que eu tive do capítulo. Eu não vim aqui para você achar forte o que eu encontrei nesta passagem que ninguém encontrou. Não. O motivo do porquê Paulo está escrevendo isso está no próprio texto. E a falta do cuidado, isso é teologia, do cuidado em ler o texto bíblico e compreender o que o apóstolo estava querendo dizer, nos leva a interpretações à vontade do freguês. E é por isso que durante quase a minha vida inteira, dos quase 40 anos que eu tenho,
Sempre que eu ouvi essa citação de 1 Coríntios 15, 58, ela estava deslocada, fora do seu contexto. Então, sempre que alguém está num momento muito difícil, está trabalhando, está se esforçando por algo, mas alguns resultados parecem que não são evidentes, claros, aí você solta esse versículo. Não, irmão, nenhum trabalho no Senhor é em vão. Se esforça aí, continua, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Não era isso que Paulo estava falando. Paulo não estava dizendo assim, não, continua se esforçando, porque daqui a pouco, de uma hora para outra, a tua sorte vai mudar, a maré vai mudar, e aí você vai ver. Aí vai ser bênção em cima de bênção. Paulo não está dizendo isso. Então corre o risco de nós interpretarmos, por falta de teologia, interpretarmos esse versículo do jeito que a gente quer. Como os exemplos que eu citei agora. Por quê? Porque as pessoas não estão fincando as raízes da sua fé na sã doutrina, na teologia, na ortodoxia da palavra. Querido, eu não fui chamado para pregar o que eu quero. Eu não fui chamado para pregar o que eu entendo de Bíblia. Eu não fui chamado para pregar o que eu acho o meu ponto de vista mais agradável, mais correto, mais sensato. Se eu sou pregador do Evangelho, eu sou chamado para pregar o Evangelho. O Evangelho está lá, eu só tenho que replicar ele, na medida daquilo que eu creio. E assim nós temos que ser. Senão a gente passa a tolerar, querido, e aí está o grande problema, porque a igreja está passando vergonha diante do ímpio. Está aí o caso da Flor de Lis. Não teve um pastor, teve um cantor, teve um influencer gospel que falou nada dessa mulher. Também não é muito bom falar, porque ela mata, né? No final. Mas ninguém falou nada. Mas por que ninguém falou nada? Porque está todo mundo comprometido. São os crentes que botam esse tipo de gente lá. São os crentes que botam esse tipo de gente que envergonham o Evangelho. Porque aí você liga em Reinaldo Azevedo, em Danilo Gentili, você liga em José Simão, você liga em todos esses caras que são influentes, para os jovens, para os adolescentes, para os velhos, para os intelectuais, eles estão zombando os crentes lá. E aí usam os exemplos dos crentes. Então, irmãos, o mundo já vai nos odiar porque nós amamos a Cristo. Só por causa disso. Mas não significa que nós temos que dar motivo para o mundo para nos odiar. Pelo contrário, o ódio que o mundo tem de um cristão tem que fluir a partir de uma premissa básica. O crente incomoda porque o seu jeito deveria ser o mais correto possível. É por causa disso. Ou seja, enquanto todo mundo estivesse falando de ódio, o crente deveria incomodar porque ele deveria estar falando de amor. E não o contrário. Amém? E não a gente falar, o mundo me odeia. Por quê? Porque meu pastor comprou um avião. Tem que odiar mesmo. O mundo me odeia, por quê? Porque você viu o que aconteceu com os evangélicos? Então, aí tem motivo. Então, por favor, irmão, não saia desse culto achando que o que você ouviu é coisa da minha cabeça, porque não é. Se você tiver o mínimo de decência possível e ler o texto bíblico, você vai ver que é exatamente isso que Paulo estava querendo dizer. O que, pastor? Preste atenção. Ele está dizendo: nenhum trabalho no Senhor é improdutivo, nenhum trabalho no Senhor é em vão. Por quê? Ele gastou, querido, 57 estrofes da sua carta falando de um único assunto. E qual era o assunto que ele estava falando? Ele estava falando sobre a ressurreição dos crentes. Não é à toa, querido, que a ressurreição ela era um assunto polêmico nos dias de Jesus e depois dos dias de Jesus, das quais muitos judeus, em determinados momentos, até muitos cristãos deixaram de acreditar. Influenciados por um pensamento filosófico da época, eles passaram a achar aquilo coisa absurda. Claro que me falta tempo aqui, irmão,
para falar sobre ressurreição, porque quando ele fala de ressurreição, ele vai falar da ressurreição dos mortos, ele vai falar do julgamento, ele vai falar da implantação do reino de Cristo, ele vai falar da volta de Cristo, ele vai falar dos corpos perfeitos e celestiais que os crentes terão. Mas resumindo aqui esse assunto escatológico, porque senão me faltaria tempo para falar sobre escatologia agora, mas resumindo, Paulo estava dizendo assim: olha, Jesus irá voltar, há uma vida eterna, há uma vida eterna, e o trabalho de vocês precisam se esforçar num trabalho que, quando praticado, você tem em memória aquilo que vai acontecer, que Jesus vai voltar. Trabalhe enquanto isso. Lembra da parábola da multiplicação dos talentos? O Senhor foi e deixou os talentos com os seus servos. Não é isso? E eles deveriam se esforçar para multiplicar esse talento na ausência do seu Senhor. Ou seja, o amor é demonstrado na ausência de Cristo. Se possível, é necessário o jejum, que é o quebrantamento da carne pela ausência do noivo. Ou seja, é um esforço porque eu quero me aproximar do noivo, de repente alguma coisa está me afastando dele. Então repare que é o esforço que prova o amor. E era na ausência que eles provavam esse amor. Paulo está dizendo: olha, há uma promessa, Jesus vai voltar e Ele quer morar eternamente com vocês. A morte não é o final para vocês. Então vocês precisam se esforçar, porque vocês têm isso em mente, que quando vocês morrerem, ali começará a verdadeira vida. É nesse mesmo capítulo que eu citei aqui no curso de Eclesiastes, quando eu falava de hedonismo. Se Cristo não vai nos ressuscitar, se não há ressurreição dos mortos, então comemos, bebamos e aproveitamos da vida, porque amanhã morreremos. Lembra disso? Da frase dos hedonistas? Então, dos epicuristas. Então, é nesse mesmo capítulo que Paulo está dizendo isso. Porque é importante refrescar a nossa memória, porque você nem percebe o quanto nós somos influenciados pela filosofia do mundo. Por exemplo, hoje faleceu aí o prefeito de São Paulo, né? Bruno Covas, coitado. Uma doença terrível, né? Uma doença dramática, que foi o câncer. Rapaz jovem, descobriu aí o câncer, 1 ano e meio já morreu. É tudo muito triste isso. Por exemplo, só que quando hoje eu abri a minha rede social, o pessoal criticou muito o Bruno Covas, porque ele mandou todo mundo ficar em casa e ele foi lá para o Maracanã assistir o jogo com o filho. Aí todo mundo fazendo assim uma espécie de meia-culpa, sabe? Dizendo assim: não, agora eu entendo, não, eu critiquei, eu estava errado, é isso mesmo. Aí você começa a ver alguns cristãos dizendo assim: ó, é isso mesmo, você tem que aproveitar agora, você tem que viver o agora, você não sabe o que vai acontecer amanhã. É isso mesmo, aproveita o momento, isso, aproveita o agora, você não sabe se morrer amanhã. E aí corre o risco, irmãos, desta confissão sair da condição da providência divina, que é mais ou menos parecida, que diz assim: aproveita o momento que Deus está te dando agora, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus estará cuidando de você amanhã. E essa parte seja excluída por um certo hedonismo presente, e a gente simplesmente esqueça que sim, o amanhã está no roteiro de Deus. Então o crente não tem que sair falando: não, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Bom, eu não sei, mas Deus sabe, e é Ele que está regendo a minha vida. Porque do contrário, irmãos, corre o risco da gente parar de acreditar na eternidade. Aliás, nós provamos que nós não acreditamos tanto na eternidade assim, quando você vê o comportamento de algumas pessoas. Acho que todo mundo já foi um pouco infantil e já fez isso um dia, né? Quando criança, quando jovem, quando adolescente. Oh, irmão, Jesus está voltando.
Quem nunca soltou um vixe, Deus me livre? Não é? Irmão, e se Jesus voltasse hoje? Já vi irmão falando, tá amarrado, vira essa boca para lá. Falou, não, mas é Jesus que está voltando, irmão, não é o diabo, não. Você tem tanto medo assim, tanta... Mas por quê? Será que nós cremos com força na vida eterna? Será que nós cremos com força no reino de Cristo? Será que nós cremos com força na volta de Jesus? Será que nós cremos com força na salvação eterna? Que quando nós morrermos, ali se iniciará a nossa vida com Jesus, como disse Jó. Jó disse assim, olha, eu estou prestes a morrer, e eu sei que em breve eu morrerei, mas eu anseio por esse dia, porque quando eu morrer, eu verei face a face. Como eu anseio por esse dia! Será que nós cremos com essa força de Jó? Então é nesse contexto que Paulo vai dizer, trabalhe, se esforce. Mas por quê? Porque você tem algo na sua mente. Jesus voltará. Ele me dará uma vida eterna com Ele. E esse trabalho que eu estou fazendo é por causa disso. É por esta causa. É por esse motivo. Amém? Eu não vou ler todo o capítulo 15, senão vai ficar bem cansativo, né? Eu creio que você pode fazer isso em casa. Mas vamos ler aqui uma síntese, um pequeno escopo aqui do texto, que reflete muito isso que o Paulo está dizendo. Vamos lá, capítulo 15 ainda, versículo 12. Diz assim, ora, acharam aí, gente? Capítulo 15, versículo 12. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então tinha gente lá no meio da igreja de Coríntios que estava duvidando desse negócio de vida eterna, de ressurreição, de volta de Jesus, de reino. Estavam duvidando. E ele vai dizer, poxa, como assim vocês estão duvidando da ressurreição? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como é igualmente improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ela testemunhamos que ressuscitou a Cristo entre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo, ou seja, ressuscitou a Cristo, mas não pode me ressuscitar. É isso que Paulo está dizendo. Porquanto se os mortos não ressuscitam e nem o próprio Cristo foi ressuscitado, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, sabe aquele cara que foi crente a vida inteira e morreu já? Não serviu para nada. Para que foi crente então? Se não tem vida eterna para ele, se não tem ressurreição para ele, se não tem eternidade com Jesus, para que ele foi crente? Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Esse versículo 12 aqui é pesado, hein? Se a gente vem para a igreja e a gente ouve uma mensagem que não fala basicamente, no seu princípio elementar, na sua base, sobre a eternidade, para que ela serve? Irmãos, nós não podemos aceitar uma igreja que fala de um assunto que seja externo a esse entendimento, que não esteja relacionado a esse princípio. E o princípio é vida eterna com Cristo. Por que Deus inspirou os seus homens sagrados a escreverem textos que hoje para nós são canônicos, que basicamente de Gênesis a Apocalipse fala de um único assunto, que é o assunto da redenção, que é o assunto da salvação, da eternidade, para hoje a gente interpretar uma outra coisa?
E o que tem de pastor interpretando a Bíblia, irmão, falando o que ele pensa. Pastor que é mais compromissado com o marxismo, com o liberalismo, com o capitalismo, do que com o evangelho. E é por isso, queridos, que nós vivemos dias difíceis. Porque como a mensagem do reino, da volta de Jesus, da eternidade, parece estar fora de moda, então nós precisamos de outra coisa. Esse assunto não nos motiva tanto assim. Então você tem que vir aqui na igreja para o pastor falar: vou te ensinar a potencializar o teu dom. Transferência de unção. Worship. Esses dias um rapaz perguntou para mim dentro do carro, descobriu que era crente, falou: sua igreja é worship? Vontade de dar um soco na cara assim, ó, pau. O que é worship? Ele falou: parede preta. Eu falei: então é worship. Sabia não, parede preta é worship. Ele falou: é. Eu adoro igreja worship. Entendi, meu. Entendi, mestre. Legal, né? É isso que a gente precisa. De entretenimento, de conferência, e disso, e daquilo outro. Por quê? Porque o campo missionário está vazio. Porque o culto de intercessão está vazio. O culto do ensino está vazio. O culto que fala de escatologia está vazio. O culto que fala de salvação está vazio. Porque nós precisamos de alguma coisa que venha trazer entretenimento para o nosso corpo, para o nosso espírito. Vou na igreja para me sentir legal. Aí a pessoa até fala assim: a igreja tem que ser menos hospital, aliás, menos tribunal e mais hospital. Só que ela confunde hospital com spa, porque ninguém vai no hospital para se sentir bem. Todo mundo vai no hospital porque está doente, precisa ser tratado. E o tratamento é um confronto. Você toma a injeção que você não queria, não é? Você rasga lá, quando você vai rasgar lá a operação lá, você vai, vou rasgar aqui hoje, vai tirar aqui a apêndice. Não, você vai tenso, com medo. Então se a gente for falar que a igreja não é para ser tribunal, mas é para ser hospital, então vamos valer então, pelo menos o verdadeiro significado do que é o hospital, do tratamento, da urgência, não é? Então, Paulo está dizendo algo para nós. Gente, se Cristo se limitar a essa vida, nós somos o pior de todos. Irmão, como é que a gente pode se conformar, às vezes, de assistir um culto inteiro e Jesus não ser falado num culto? Às vezes, irmão, um bom lugar para você ir e não ouvir sobre Jesus é na própria igreja. Você ouve sobre dinheiro, sobre carro, sobre conquista, sobre vitória, só não ouviu sobre eternidade. E não é uma igreja não, querido, nós estamos contaminados com o materialismo. Nós estamos contaminados com o capitalismo, com o consumismo. Nós estamos contaminados em viver agora e para agora. Tanto é que se a gente começar a fazer um exercício pessoal, parar de criticar apenas os outros, a gente vai perceber que nós somos iguais. Porque qual foi o dia dessa semana que nós lembramos de Cristo? Pode ser que todos os dias que você trabalhou, você lembrou de pagar as suas contas. Mas qual dia você se lembrou de Cristo ao entrar no trabalho? E aí vai, trabalho, escola, rua, lazer, tudo, com o celular na mão, com a televisão na mão. Nós favorecemos e patrocinamos tudo aquilo que se opõe ao Evangelho de Jesus. Todo dia tem alguma coisa conspirando contra a vida eterna, contra a mensagem de salvação. Todo dia tem alguma coisa conspirando contra a volta de Jesus. E nós patrocinamos isso. E qual foi o dia que nós patrocinamos o Evangelho de Cristo? Então esse é um exercício que nós temos que fazer para nós. Será que eu realmente creio na eternidade? Será que eu realmente creio na volta de Cristo, no seu reino sobre a terra? Na ressurreição dos mortos, no corpo glorificado, na redenção do homem?
Porque se eu creio, Paulo está dizendo, então você vai ter uma vida de esforço na obra do Senhor, no evangelho do Senhor, na mensagem da verdade. Amém? A tua motivação para se esforçar é porque você crê em algo, e você crê no evangelho de Cristo. Amém, queridos? Estão compreendendo isso? De repente, a nossa fraqueza, por isso ele está dizendo lá, sejam firmes, constantes. De repente, a nossa inconstância, a nossa fraqueza, é porque de repente não estamos crendo, ou se estamos crendo como algo muito distante na eternidade. Não, eternidade a gente fala depois. Quando eu tiver com 88 anos, com 90 eu lembro de eternidade, agora não. Agora tem muita coisa para cuidar. Nunca me esqueço uma vez que eu estava num culto e o pastor fez uma brincadeirinha que eu sabia que tinha um tom de verdade. E eu falei, meu Deus, não estou acreditando que ele está falando isso. Mas ele disse assim, ó, irmãos, estão dizendo que Jesus está voltando. Eu fiz uma oração hoje, falei, Jesus, não volta não. Dá um tempinho aí que nós estamos trabalhando aqui, está tão gostoso. Falou isso, pastor? Falou. E todo mundo riu e achou bonito. Porque nós estamos tão envolvidos com a obra, com a nossa obra, e é por isso que o capítulo 58, Paulo está dizendo assim, ó, você vai ter uma vida de esforço, mas que essa vida de esforço seja relacionada à obra do Senhor. Porque o cara vai chegar lá no céu, diante do juiz, vai dizer assim, mas eu expulsei demônios, mas eu curei enfermos. Eu não conheço, eu não sei quem você é. Ou seja, tudo aquilo que ele estava fazendo era para ele. Então corre o risco da nossa vida ser individualista, estarmos preocupados somente com o agora, com o momento, com o hoje. Estar preocupado com a obra do Senhor é desejar o evangelho de Cristo, o cumprimento das suas promessas, trabalhar e lutar para isso. É por isso que Jesus disse assim, está vendo essas pessoas aí, olha lá, as aves, estão bonitas no céu, né? Olha lá, está vendo lá, as flores estão bonitas no campo, mas olha os pagãos, estão desesperados, não se preocupe com o dia de amanhã. Depois Pedro vai dizer, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A chamada do evangelho é completamente oposta. Ela está nos convidando a tirarmos a nossa mão e deixar que Deus coloque a sua. Nós passamos o tempo todo tentando influenciar Deus, para ver se Ele coopera as coisas que nós estamos fazendo. Nós somos meritocráticos. Nós achamos que se nós esforçarmos muito, Deus vai nos abençoar. Nós achamos que se nós dormirmos pouco, Deus vai nos abençoar. Salmo 126 fala o contrário. Salmo 126 que Deus dá aos seus enquanto dormem. Mas nós achamos que não. Se eu viver preocupado, se eu viver desesperado, aí Deus vai me abençoar porque Ele está vendo o meu sofrimento. É o contrário. O seu trabalho é no Senhor. O seu trabalho é por uma outra causa. O seu trabalho é porque você crê que Ele voltará e você deseja esse dia. E enquanto isso você tem vivido por Ele. Por Ele vivemos, movemos e existimos. Irmão, coloque numa balança justa hoje o que você fez por Jesus hoje, o que você fez por você. Coloque na sua balança semanal o que você fez por Jesus essa semana, o que você fez por você. Coloque o seu mês numa balança justa, o que você fez por Jesus, o que você fez por você. Estenda essa pergunta: o que você fez por Jesus, o que você fez por você, o que você fez pela carne, pelo mundo. O que você fez por Jesus, o que você fez por você, o que você fez por aqueles que são inimigos da cruz. E nós vamos perceber que nós estamos vivendo pouco para Cristo. E por que nós estamos vivendo pouco para Cristo? Porque a relação de eternidade é algo que está distante de nós. E nós precisamos urgentemente pedir um avivamento através da palavra e pedir, Espírito Santo, avive essa esperança no meu coração, que eu acredite na sua volta, que eu acredite no seu reino, que eu acredite na eternidade.
porque só se isso for uma verdade clara para mim, então a minha vida será uma vida de devoção, de piedade, da qual eu vou gastá-la, porque eu creio no que Ele fará. Amém, queridos? Você crê nisso em nome de Jesus? Então muda totalmente o contexto. Não era qualquer esforço que Paulo estava mandando a igreja se envolver, era no esforço no Senhor, na obra do Senhor, viver por Cristo, respirar o Evangelho, ir trabalhar com o Evangelho estampado no seu coração, ir para o seu lazer, para a sua diversão, sei lá, para as suas férias, com Cristo estampado nos seus lábios. Acordar, dormir com uma vida de adoração. Senão não adianta, a gente vive repetindo aqui, tudo é liturgia, tudo é ministério, tudo é liturgia, tudo é ministério, mas cada dia está mais distante isso de nós. Cada vez menos nós pensamos nessas coisas. Amém? Acredite na redenção, acredite na salvação, e se isso for uma verdade no seu coração, você vai viver por isso, vai se esforçar por isso. Amém? Então a preocupação que o apóstolo tinha era que a igreja não fosse imediatista, pensasse só no agora, mas pensasse na eternidade. Amém? Olha o que ele vai dizer para a igreja de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Olha aqui, gente. Ele está dizendo assim: você está sendo instruído na palavra por alguém? Então, compartilhe tudo que você tem com essa pessoa. O que ele está querendo dizer? Querido, se é a palavra que está sendo ministrada a mim, e ela é concebida no meu coração pelo Espírito Santo, aquilo tem que ser radical. Aquilo tem que causar em mim uma explosão de sentimento, de alegria, de motivação. E o meu passo é o quê? Tudo que eu tenho de bom, eu vou dividir com essa pessoa. Sabe o que ele está querendo dizer? Que a partir do momento que eu recebo a palavra de fé, de verdade, eu me comprometo com aquela outra pessoa. Isso é coletivismo. Isso é corpo de Cristo. Amém, irmãos? Você percebeu que hoje em dia as pessoas estão tratando a igreja da sua forma, digamos que menos genuína possível? O que é concepção de igreja hoje? Quando você fala de igreja hoje, a primeira coisa que vem na mentalidade é o quê? É um salão grande, que tenha lá 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, com uma baita de uma estrutura, luz, som, músico profissional, coisa bonita, e que as pessoas vão lá e ouçam uma boa música, ouçam uma palavra legal, adore a Deus e vão embora. E que não tenha muito compromisso com as outras pessoas. Isso é completamente o oposto do motivo do que a igreja foi criada. A igreja foi criada em cultos pequenos. Igreja era pessoas conhecendo pessoas, exortariam pessoas, e assim elas, digamos que, exortando umas às outras, elas poderiam se aperfeiçoar em Cristo. Só que você sabe que isso dá trabalho, você sabe que isso é confrontador. Você apontar o pecado do outro é difícil, alguém apontar o teu pecado é difícil também, e a gente não quer pagar esse preço, então a gente escolhe a primeira opção. Queridos, isso é individualismo, isso não é corpo de Cristo. Não há possibilidade de algum membro do meu corpo não se relacionar com outro membro. Pode ser que o meu dedão do pé aparentemente não tenha relação nenhuma com a minha mão. Se um sofreu, o outro sofre. A Juliana falava comigo de um familiar dela que está com câncer no joelho. Como é que pode uma pessoa morrer por causa de um câncer no joelho? Aliás, como é que pode uma pessoa morrer por causa de um câncer no dedão do pé? Não é só cortar o pé. Parece que é simples assim, mas não é.
Então Paulo está dizendo assim, gente, se vocês vivem de fato o Evangelho, vocês precisam estar compromissados com outras pessoas. E qual é o teu compromisso com aquele que te instrui? Irmãos, nós mostramos que nós não acreditamos nada na palavra que nós ouvimos, sabe quando? Quando nós não nos cumprimentamos quando nós não nos comprometemos com ela. Quando foi a última vez que uma palavra de Deus tocou tanto ao teu coração que você sentiu o desejo no seu coração de compartilhar ela com alguém? Quando foi a última vez que você viu algo de Deus, você falou, nossa, vou fazer um devocional, vou mandar para o pastor aqui, ó. Vou mandar para o irmão aqui do trabalho. Vou falar dela para um incrédulo. A verdade é, irmãos, que nós relutamos justamente para não fazer, para não compartilhar. É só você observar o tanto de coisa que nós compartilhamos o dia inteiro relacionadas a muitas coisas. A arte, a esporte, como é que é o nome daquilo? De rir, como é que é o nome? De comédia, tudo isso aí. E de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Você está sendo instruído em Cristo, compartilha tudo que você tem com essa pessoa. Tenha uma vida de comunhão, de comunidade. Se comprometa com o Evangelho de Cristo. Amém? Aí ele vai dizer, olha, o que você planta, você vai colher. Continue. Porque o que semeia na carne, colherá a ruína. Mas o que semeia no Espírito, colherá o quê? Vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se desistirmos, colheremos, se não desistirmos, desculpe, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Aí ele vai dizer ao quê? Principalmente aos da família da fé. Irmão, se soltarem a notícia agora que está faltando respirador lá no Acre, vai ter gente que vai falar, meu Deus do céu, eu tenho que mandar um dinheiro para lá, para o Acre, para ajudar alguém no respirador lá. Irmão, pode ser que tenha alguém que está sem cesta básica aqui na igreja, a gente não está vendo isso. Eu mesmo tenho uma amiga que o filho dela está com câncer e está lá na minha cidade de Ribeirão Preto. E eu estou me sentindo cobrado de mandar uma oferta para ela há muito tempo. Eu não estou conseguindo levantar uma oferta aqui da igreja para mandar para ela. Porque a pessoa está passando necessidade mesmo, por causa de um filho. Irmã em Cristo, já vem na nossa igreja aqui. E a gente não tem condições. Quando eu poderia chegar aqui e falar, irmão, a gente tem que levantar uma oferta de R$1.000 para uma pessoa. Vamos lá? Mas hoje eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo levantar nem a oferta do aluguel aqui. E eu sei que eu e você, nós poderíamos. Poderíamos. Então você vê como a nossa doação, você vê como o ato de fazer o bem para o próximo, ou ele está contaminado pela moda das pessoas, que o que teve de gente que quis levantar dinheiro para poder mandar respirador para Manaus, depois faltou respirador aqui em São Paulo também, ninguém falou. Ou ele está contaminada pela moda, pela opinião das pessoas, ou pela política, ou pelo pior, né, pela nossa vaidade. Então vamos dar uma cesta básica para alguém. O que você sente quando você dá uma cesta básica para alguém? Você quer amar realmente essa pessoa? Você teria a mesma capacidade de, ao invés de dar essa cesta básica para alguém, colocar alguém para morar dentro da sua casa? Se estamos falando de atitude de amor, o amor não tem fronteira. Não, mas dá a roupa, dá uma blusinha para alguém. É o pouquinho que eu posso fazer. Não é o pouquinho que eu posso fazer. É o que nos resta. E esta mesma mentalidade está relacionada a Deus. Então o culto que eu venho para a igreja é o tempinho que me restou na semana. A oferta que eu vou fazer aqui hoje é o que vai me restar de todos os outros compromissos que eu tenho.
Quando Paulo está dizendo de semear na carne, é isso. É de tentar fazer o bem manipulado pelas nossas ambições humanas. Por isso, semear no Espírito para promover vida eterna. O que é semear no Espírito? É agir no Espírito de Cristo. Não, Cristo não matou ninguém para te dar vida eterna, Ele morreu. Amém, querido? Ele não deu o que era dos outros, Ele deu o que era de si mesmo. Então, olha que coisa fantástica. Viver acreditando na eternidade nos faz ter uma vida de esforço, do qual nós somos parte no sacrifício de Jesus, do qual nós estamos integrados na vida de Cristo, compromissados. Entenda isso, querido. Por que você veio aqui hoje? Porque você está compromissado com Cristo e compromissado com a igreja. Você tem que ter isso em mente. Por que você vai trabalhar? Alguma coisa te prende no trabalho. E o que é que te prende no trabalho? O compromisso que você fez de estar lá trabalhando. Você está sendo pago para aquilo. Paulo está chamando a nossa atenção para isso. O que é que nos prende em Cristo? O que é que está nos prendendo ao Evangelho de Cristo? Apenas, irmãos, a percepção que nós somos salvos por Ele, que Ele nos resgatará, que Ele nos dará uma vida eterna. Isso é o suficiente para nós. Não precisa de outra coisa. Amém, amados? Jesus, ele vai dizer em João capítulo 9, duas citações aí. Acompanhe comigo. Eu quero que você participe da ceia hoje, mas por favor, derrama a sua oração diante do altar de Deus e diga: Jesus, acenda o fogo em mim. Como diz o seu profeta, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a minha vida. Amém? Como canta o Judson, né? Minha oração já não passa de canção, palavra repetida. Aviva-me, Deus. Eu quero viver a eternidade com intensidade. Eu quero viver, eu quero sonhar. Eu quero sonhar com a sua volta. Eu quero sonhar com o seu reino. Os crentes hoje estão sonhando em eleger o Bolsonaro para poder dar gente no Brasil. Aí tem um outro lado que fala: não, vai ser o Lula. Aí tem outro que fala: não, vai ser o Luciano Huck. Você tem que sonhar com Jesus voltando, estabelecendo o reino dele sobre a terra. É viver o Evangelho de Cristo. É ter Cristo estampado no seu coração o tempo todo. Aí sim o seu esforço será válido, porque ele vai ser válido no Senhor. O bem que você fizer não é um bem manipulado pelo homem, mas é compartilhar aquilo que você tem recebido de Cristo, se comprometer com o Evangelho. Irmão, o crente não pode dar uma cesta básica para alguém porque o objetivo dele é só matar a fome. Também é matar a fome, mas acima de tudo, matar a fome de Cristo, porque todos os homens precisam de Cristo. Isso é ajudar o próximo. É ajudar o próximo como se eu estivesse sofrendo junto com ele. Não é algo distante, não é algo longe de nós. Uma vez um rapaz perguntou: o que quis crescer para cima de mim? E falou assim: a minha igreja doou 300 cestas básicas esse mês. Eu perguntei para ele assim: fala o nome das 300 famílias que vocês doaram as 300 cestas básicas. Ele não sabia falar o nome de uma família. Ele entrou dentro da casa da pessoa, deixou uma cesta básica lá dentro, não sabia o nome da pessoa. Deus está pouco se importando, irmão, se você doou 300 cestas básicas, ou se você doou só um pacote de macarrão. Ele quer saber se você teve amor nisso que você fez, se era o que você podia fazer, se era o seu melhor. Se quando você fez isso, você chorou, porque você quer ver aquela alma aos pés de Jesus.
Amém, queridos? Porque tem muita gente que não está morrendo de fome, mas está morrendo sem Jesus, concorda comigo? Muita gente, aliás, eu acho que é a maioria, né? E Jesus vai dizer assim, ó, capítulo 9 de João, capítulo 9, versículo 12, não, desculpa, capítulo 9, versículo 4, eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vai um pouquinho para frente, capítulo 12 agora, versículo 35. Então Jesus lhes explicou: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós, caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreenda, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha o que ele está dizendo: quem caminha na luz sabe para onde vai, quem caminha nas trevas está perdido. E aí ele vai dizer: eu estou caminhando enquanto a luz. Sabe, irmãos, esse é o tempo que o Senhor nos deu, o tempo da sua graça, o tempo onde a luz da palavra de Deus está acessível a todos os homens, e nós somos chamados para caminhar nessa luz. Jesus está querendo dizer que há um certo aspecto aqui de urgência. É urgência. Sabe, nós estamos vivendo, irmão, como se a eternidade fosse algo muito distante. Mas pare para pensar, irmãos, quantas pessoas hoje estão morrendo sem esta certeza, estão partindo sem essa certeza. Jesus está chamando os seus discípulos, conclamando os seus discípulos a terem um senso de emergência, de urgência nos seus corações. Não dá para esperar mais, irmão. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo e possuímos o dom da salvação, que é a palavra de Deus, e nós somos chamados para semear isso no Espírito. Se esforce no Senhor. Se você acredita nesta verdade, se comprometa com ela. Olha a que ponto Paulo chegou lá em Gálatas, a ponto de você pegar metade do que você tem e doar para aquele que te instrui. O que ele está querendo dizer? Favoreça a pregação, fortaleça a mensagem da cruz. Amém? É para agora. É para agora. Vamos lá. Reaja. Reaja. Quem é que está ao seu lado? Quantas pessoas, irmãos, eu falo isso por mim. Quantas pessoas durante a semana eu pego pessoas com a vida destruída, emocionalmente, espiritualmente. É para agora. Jogue a semente do Evangelho, jogue Cristo, fale de Deus. Não fale de falsas religiões, não fala de igrejismo, não fala de ondas evangélicas, não fala de worship, fala de Cristo. Não fala do que você pensa, fala de Cristo. Não fala do que você acha, fala de Cristo. Amém? É para agora. E para terminar, irmãos, o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo 4, diz assim, abre aí, 1 Pedro capítulo 4, achou? Diz assim, você pode dizer amém aí, irmão? Você está crendo? Está meio fraco o negócio hoje aí? Quem está vivo aí, gente? Está vivinho? Então tá bom. 1 Pedro capítulo 4, capítulo 4, versículo 7. Ora, se está muito próximo o fim de todas as coisas, vocês acham que está, gente? Tende bom senso e vigiai em oração, né? Tende o quê? Bom senso.
Antes de tudo, exercer profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Então vamos lá então. E o pastor marcou o culto de intercessão. Oh, desgraça, vamos lá. Vamos lá para o campo missionário. Marcou, vamos lá. Nossa, Deus. Tinha que estar trabalhando, né? A gente faz assim, irmão, murmurando, não é? Quem está murmurando porque não está gostando, não é? Então, ele falou: não murmure. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fala com quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que todas as atitudes que Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Irmão, Jesus está voltando, e Ele ministrou, segundo a sua multiforme graça, algum dom a você, e é importante que você use isso. Se você prega, prega. Se você fala, fala. Se você ouve, então ouça. Se você tem o dom de ajudar, então ajude. O que é que você tem feito? O que você faz? Utilize isso pela causa que você acredita. Qual é a causa que você mais acredita na sua vida? Essa é a pergunta da noite. Qual é a causa que você mais acredita na sua vida? O que é que você mais crê? O que é que você disse aqui, ó, é indiscutível. Isso aqui é o que eu mais creio na minha vida. O que é que você mais crê? Outro dia eu peguei um petista, ele também pegou. O que ele mais acredita na vida dele é o marxismo. Ele vive por aquilo. Eu te faço uma pergunta, crente: qual é a causa que você acredita de verdade? O que é que você está disposto a não viver? O que é que você está disposto a morrer? É Cristo? É Jesus? Então use a graça que Ele derramou sobre a sua vida, em prol da mensagem dEle. Amém? Nem amém vocês estão dizendo aí, gente. Como é que você pode servir? Então sirva. É doando? Deus te deu condição? É dinheiro? Seja o dinheiro. Não é dinheiro, pastor, mas é oração. Então ore. É o quê? Todo trabalho no Senhor é em vão. Irmão, quando eu meditei nisso, eu entendi que todo trabalho no Senhor não é vão, porque Ele estava dizendo: você está trabalhando porque você acredita numa promessa, uma promessa que não pode se frustrar. Meu coração acendeu de alegria, porque às vezes todos os resultados que eu espero, eles podem não vir, mas a promessa não falhará. Jesus voltará, ressuscitará o meu corpo, aleluia, glorificará o meu corpo e me dará uma vida eterna junto com Ele. Amém? E aí ele começa a falar de perseguição, a partir do versículo que a gente parou aí. E aí quando ele está falando de perseguição, ele finaliza assim, versículo 17: pois chegou a hora de começarmos o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Opa, para pensar. Para pensar. O julgamento já começou pela casa de Deus. Irmãos, quando a gente fala de perseguição, a gente sempre tem a mentalidade lá do Estado Islâmico, né? Arrancando a cabeça dos crentes, tal, nega Jesus, tal, ou da cortina de ferro, lá da União Soviética. Mas pensa comigo, quantas pessoas estão traindo Jesus, mas não estão perdendo a cabeça? Quantas pessoas estão negando a Cristo, mas não estão perdendo a casa? Não estão sendo expostas ao vexame? Isso é perseguição, da pior forma possível, porque ela vem em forma de uma tentação, de um engano. Já começou. E aqui Pedro vai dizer assim: então, começou pela casa de Deus, e quando esse julgamento vier diante daqueles que não são a casa de Deus, o que nós vamos esperar delas? Irmão, o negócio ficou muito sério para nós agora. Você não está entendendo? O negócio ficou muito bárbaro para nós agora. Sabe por quê? Porque a gente pensa pouco nisso aqui.
Mas pensa nesse versículo. Olha o que Pedro está querendo dizer. Como vai ser o julgamento do crente e como vai ser o julgamento do incrédulo? Porque segundo as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 24, pode ser que o julgamento para aquele que se achava ser crente, que até expulsava demônios e curava enfermos, tenha sido uma decisão terrível para ele, porque provou que na verdade ele nem conhecia Jesus. E aqui a gente tem que começar a fazer a pergunta: irmãos, se nem a gente acredita em salvação, o que dirá o mundo? Se nem os nossos pastores acreditam na volta de Jesus, e sabe por que não acredita? Porque não pregam sobre isso. Se nem eles acreditam, o que dirá o ímpio? Se nem nós acreditamos na vida eterna com Jesus, o que dirá o ímpio? Não, pastor, eu acredito na volta sim. Não, pastor, eu acredito no reino sim. 1 Coríntios 15, 58. Então se esforça. Tenha uma vida constante, firme. Viva por aquilo que você acredita. Compartilhe o que você recebeu. Se comprometa com o que você recebeu. Ame, se doa, sirva. Paixão, amor sacrificial. Do contrário, não é uma causa para nós se nós não vivermos por aquilo. Amém, queridos? Você crê nisso em nome de Jesus? Já fez essa pergunta? Você crê realmente em Jesus? No seu evangelho, na sua morte, na sua ressurreição, na sua volta, na sua vinda e na implantação do seu reino? Sim, eu acredito. Viva por isso. Agora, se nem aqueles que se dizem ser crentes estão acreditando, o que dirá o ímpio? E aí, por isso que a gente precisa, né, irmão, reinterpretar. Então vamos fazer uma igreja da qual atrai as pessoas. Eu já coloquei uma coisa no meu coração. Irmãos, nós nunca vamos ter a mesma condição financeira que essas megas igrejas têm. Nunca. E por quê, pastor? Porque nós não pregamos o que fornece isso. Eu já me contentei com isso. Eu já me contentei com a ideia que nós vamos passar apertado, nós vamos querer fazer mais, ter clínica de recuperação, clínica de psicologia, orfanato, escola, e nós não vamos conseguir. E por que, pastor Machado? Porque isso não motiva as pessoas, a maioria. As pessoas se cansam de vir para a igreja, ouvir sobre providência divina, sobre volta de Jesus, sobre o evangelho, sobre o Espírito Santo. Essa é a dura realidade que eu tenho para mim, irmãos. Mas uma coisa eu falo para você: se você pensa que tem poucas igrejas falando sobre a volta de Jesus, não se surpreenda se nos próximos 10 anos essas poucas que tiverem acabarem. Elas não vão resistir. Jesus disse no capítulo 19 de Lucas, que quando ele retornar à terra, ele olhará para a terra e fará a seguinte pergunta: porventura achará o Filho do Homem fé na terra? A Bíblia fala de uma apostasia tão radical, de um esfriamento tão radical, que se possível o anticristo conseguirá enganar até os eleitos. Você não precisa estar numa seita para ouvir heresia, basta estar numa igreja neopentecostal. Basta estar em qualquer igreja por aí que você vai ouvir muita heresia, vai falar amém e vai achar que é Deus. E se alguém falar que não está na Bíblia, você vai brigar contra ela. Porque nós não estamos compromissados com a palavra da verdade. Nós não estamos. Nós queremos interpretar o texto bíblico, queremos tirar uma palavra rema da Bíblia, uma inspiração do alto. Nós não fomos chamados para isso. E tem gente que se acha tão santo que Deus falou com ela, mas não falou na Bíblia. Acorda, meu irmão. Jesus está voltando.
E o esfriamento em muitos crentes é uma marca disso. As pessoas não querem mais orar, não querem mais celebrar, as pessoas não querem mais interceder, não querem mais se doar. Marca um compromisso para Jesus hoje, você vai ver que as pessoas não querem ir. E não é só na nossa igreja, é geral, em todo lugar está assim. Que você acenda um alerta no seu coração hoje. Ore, chore, com gemidos inexprimíveis. Diga: Jesus, acenda o fogo outra vez. Tem misericórdia de mim, eu quero queimar, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero acreditar na sua vinda, na sua volta, viver por isso. Aleluia. Você está crendo no que eu estou dizendo aí ou não está crendo, meu irmão? Aleluia, viver por isso. Amém? Viver por isso. Que Jesus fale mais ao seu coração. Amém? Pastor, eu preciso despertar.